Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o Prof. Albino. Bom, hoje nós queremos falar aqui sobre o integral indefinido. Lembrando que antes mesmo de conhecer o integral indefinido, opa, houve uma falha aqui. Oh, uma falha de escrita. Nós vamos falar sobre o integral definido, desculpa, né? Mas antes de conhecer o integral o definido, né? Nós devemos conhecer o integral indefinido. E acredito que o integral indefinido todos nós conhecemos aí, né? Todos nós somos maus no integral indefinido, né? Então, posso dar aqui exemplo de uma integral ou de um integral indefinido, né? Teríamos algo mais ou menos assim, né? A integral de x quadrado d de x. Então, a este tipo de integral aqui, nós vamos chamar de integral indefinido, né? Nós vamos chamar de integral indefinido. Vamos chamar aqui de integral indefinido. E lembrar que para resolver o integral definido, devemos saber resolver o integral indefinido, né? Então, como é que nós vamos resolver esse integral indefinido? Isto é muito simples. Integral de quê? De x ao quadrado d de x seria o quê? Bom, eu vou dar um caso genérico, né? De como é que podemos resolver o integral indefinido simples, né? Então, eu posso, por exemplo, por exemplo, chamar isto aqui. Posso ter o integral de que por exemplo, a elevado a n, né? Desculpa, x elevado a n. X elevado a n dx. Como é que eu resolvo este integral? Então, para resolver este integral é muito simples. Basta que eu acrescente uma unidade e leve tudo devido a isto, né? Então, teria x n mais 1 que divide o porquê por toda essa expressão que é o n mais 1. E no final coloco a minha constante c. Então, no final vou colocar a minha constante c. Então, é assim como nós resolvemos essa integral indefinida. Então, o mesmo conceito será aplicado aqui neste integral. Então, como é que nós vamos estar aí a aplicar este conceito neste integral? É muito simples. Então, isto será o quê? Será igual a x elevado a 2. Sempre acrescentamos uma unidade. Dividir aqui por quê? Por 2 mais 1. Então, isto aqui será igual a x elevado a 3 dividido por 3 mais a constante c. Então, resolvemos a nossa integral. Resolvemos a nossa integral, né? Resolvemos a nossa integral. Lembrando que você deve ter pelo menos propriedades básicas. Eu sei que vocês, pelo menos isso aqui, sabem, né? Então, agora nós vamos partir para aquilo que nós fizemos o vídeo, estamos a fazer o vídeo hoje aqui, que é a introdução integral definida, né? Vou colocar aqui introdução. Este marcador não está a ser muito nice, né? Então, posso colocar aqui introdução é integral indefinido. Introdução ao integral definido, desculpa. Introdução ao integral aqui definido. Introdução ao integral definido. Introdução ao integral definido. Bom, como é que nós vamos representar o integral definido? Então, o integral definido nós vamos representar da seguinte forma. Então, eu teria aqui um integral que parte de a
até B, né? De f de x, d de x. Então, esta é a representação de um integral definido, ou seja, está definido de A para B. Integral, lê-se integral definido de A até B de f de x dx, né? Onde o A e o B nós chamamos de limites de integração. O A e B nós vamos chamar de limites de integração, né? Vamos chamar de limites de integração e nós vamos chamar de limite, inferior. O A nós vamos chamar de limite inferior e o B é que nós vamos chamar de limite superior. Em pouquíssimas palavras, sobre integral, cálculo integral definido, era isto que você precisava saber. Então, agora, como é que nós vamos estar aí a calcular o integral aqui definido, né? Como é que vamos estar aqui a calcular o integral definido, né? É muito simples. Quando eu tenho o integral definido de A até B, né? Estava a organizar a câmera, né? De f de x dx. Para resolver este integral aqui, eu direi que isto aqui será igual ao que? A f de x. O que é f de x maiúsculo? Estou a dizer que eu vou integrar essa minha função. Normalmente, como eu sei integrar as funções, conforme nós fizemos aqui no caso anterior, então nós vamos integrar a nossa função normalmente e vamos colocar o limite superior de A até B. Integrei a minha função, então agora eu posso calcular o f de A menos o f de B. Então depois o próximo passo é calcular o que? F de A menos aqui o f de B. Mas professor, por que estamos a aprender integral definido? Porque integral definido tem a ver muito com o cálculo da área, né? Área, integral, o conceito de integral em si tem a ver muito com o cálculo da área, volume e tal. Então, para calcular a área, vamos usar muito integral definido. Por isso que eu estou a fazer uma aula aqui de integral definido, só de integral definido, para você pelo menos ver como é que isto funciona, simplesmente como é que isto se comporta aqui. Então, esta é a fórmula, né? Então nós vamos ver como é que nós vamos aplicar isso aqui na vida real, né? Porque não só basta andar a colocar aqui as fórmulas aqui. Até isso aqui vou colocar é igual mesmo. Então vamos ver, né? Como é que isto se aplica na vida real. Então, tenho aqui o exemplo. Lembrando que a próxima aula será de cálculo de áreas, né? Utilizando integral, área de figuras. Então, tenho o exemplo 1, né? Onde tenho integral de 1 a 2 de x quadrado d de x. Qual é o significado geométrico disto aqui? Bom, isto tem um significado geométrico, né? Então eu posso desenhar o meu eixo e tentar representar esta função. Não vou representar no seu todo, né? Mas posso representar essa função aqui quadrática. Vai ficar algo mais ou menos assim, uma parábola que passa a dizer. Então aqui dizem que ela está definida de 1 a 2. Então posso ter um ponto que eu vou chamar de 1 aqui e um ponto que eu vou chamar de 2 aqui. Então isto estará mais ou menos assim. Então aqui teria o 2 que vem exatamente aqui, né? Isto poderia continuar lá. Então, dizer que eu quero integral de x ao quadrado de 1 a 2
definido de 1 a 2, na verdade eu quero esta área. Quero esta área aqui. Eu quero esta área aqui. Limitada por esses 2 pontos. É o que eu procuro determinar, na verdade. Esta área limitada de 1 a 2. Então, é exatamente o que nós pretendemos. Então, como é que se calcula este tipo de integral? Vamos lá calcular juntos com o professor. Então, isto aqui será igual. É muito simples. Vocês vão perceber que a integral de x ao quadrado. Nós já sabemos que a integral de x ao quadrado vai ficar x, 2 mais 1. Depois vai ficar o quê? X vai ficar 2 mais 1 aqui embaixo, né? Depois no final vou colocar o limite de integração de 1 a 2. Então isto será igual a x ao cubo divididos por 3, integral definido de 1 a 2. É o limite de integração. Então agora está na hora de fazer o que? Pela fórmula f de a menos f de b. Estamos a dizer que onde eu tenho x, eu vou substituir por 1, né? Então, praticamente, eu teria o quê? Teria 1 ao cubo, 3 menos o quê? Agora é a vez do 2 no lugar de x, então teria 2 ao cubo divididos aqui por 3, né? Divididos por 3, então praticamente isto será o menos. Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? O que é isso aqui, meu Deus? É 8. Aqui 3, então isso vai dar menos 7 sobre 3. Então, este é o valor deste integral aqui. Este é o valor deste integral aqui. É exatamente isto, né? Penso que não tenha falhado nada. Então, é exatamente este o valor aqui. Exatamente este o valor. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Agora podemos chamar um outro exemplo, né? Que vamos chamar aqui de exemplo 2, onde posso ter aqui o integral de 0 a 3 de quê? De 4x quadrado menos 3. Lembrando que se você vem aqui, você já deve dominar a integração indefinida, né? Pode não ser tudo, né? Mas algumas coisas você deve dominar. E se você não domina, você quer que eu grave todo o conteúdo, um curso completo de integral, escreva aí nos comentários. Escreva curso, eu vou gravar. Se tu escreveres curso, eu vou gravar um curso completo de integrais. Todo tipo de integral vou gravar. Então, calculando esse integral aqui, considerando que você já não é menino, então vamos lá fazer a parte integral disso aqui sem limite, né? Porque alguns aqui, senão depois ainda choram para mim, né? Então posso chamar uma outra folha, né? Eu já sei até resolver de cabeça, né? Então menos 3 dx, né? Então aqui pela propriedade dos integrais, nós podemos separar isto aqui em 2 integrais. Então separar, teremos integral de 4x ao quadrado menos o integral de 3 aqui é dx, né? Então 4 como é constante fica fora, então aqui teremos integral de x ao quadrado dx menos o que? Integral de uma constante, na verdade, é 3x. Por que eu digo que é 3x? Porque na verdade integral
é uma função que é o derivado, vais ter aqui. Se tu derivas isso aqui, vais ter exatamente o 3. Então é muito simples integral. Então aqui terias 4. Integral disso aqui vai ficar x, 2 mais 1 sempre, dividido por 2 mais 1, né? Menos aqui o meu 3x. Então aqui eu teria 4x ao cubo sobre 3 menos 3x, né? Então isso é integral, né? Então podemos muito bem integral disso tudo aqui. Nós temos que é o que? É 4x ao cubo sobre 3 menos 3x. Então podemos dizer que isto aqui na verdade vai dar o que? 4x ao cubo divididos por 3 menos 3x. Então, já fiz isso aqui. Agora eu posso colocar o limite, que é de 0 a 3. Que é de 0 a 3, né? Então, basicamente aqui, isto terá de ser igual ao limite inferior menos o limite superior. Então, teria o que? Teria f de 0 no lugar de x colocar 0. Então, teria 4. Entre parênteses, teria 4 vezes 0 ao cubo divididos por 3 menos 3 vezes 0, entre parênteses, menos o que é 4. Agora estamos a trabalhar com este de cima. 4 vezes 3 ao cubo dividido por 3 menos 3 vezes por 3, né? Então, isso aqui já dá zero, tudo isso aqui. Teria zero menos isto aqui. Então, teria praticamente zero menos, entre parênteses, o quê? Isso aqui já vai dar 27 vezes 4. 27 vezes 4. Que divide aqui por 3 menos o 9. Então, aqui eu tenho 0 menos 27 vezes 4, não sei quanto é. Então, podemos fazer aqui 27 vezes 4. Isso aqui vai dar 28. 4 vezes 7, 12. Então, 8, 10. 108. Se eu não estiver a me enganar, então aqui eu teria 108, que divide por 3 menos aqui o 9. Então, praticamente aqui eu teria 0 menos o que? Teria 0 menos o que? Aqui teria isto aqui, 27, né? 27 é 27 menos 108, né? Estou a bugar. 108, 27, né? Vamos lá fazer isso aqui. Aqui é 1. Então, esse para 10 vai faltar quanto? Vai faltar 8, é 81. 81, então, ficou menos 81. Então, basicamente, o integral disso aqui resulta em menos 81, né? O integral disso aqui resulta em menos 81. Então, agora que você já sabe integrar, vou dar algumas propriedades que serão muito úteis, né? Depois das propriedades, vou dar alguns exercícios interessantes, né? Que é para você praticar aí. Propriedades de integral definida, né? Podes colocar aí propriedades de integral definida. Então, propriedades do integral definido, né? Propriedades do integral definido. Quais são as propriedades do integral definido? Bom, primeiro vou colocar a propriedade número 1. Sempre que nós tivermos o integral definido de A, um ponto A até A de f de x dx, isto será igual a zero. Então, é algo que você deve saber. Então, propriedade número 2. Qual é a propriedade 2? Propriedade 2 diz que se tu tens o integral de A até B, ou definido de A até B, de f de x
d de x, se eu quiser trocar os limites, a posição dos limites de integração, então praticamente tornarei o meu integral negativo. Então isso será menos f de que o b passa para baixo e o a aqui, então teria f de x dx, né? É uma das propriedades. É uma das propriedades. Lembrando que na medida em que eu vou escrevendo, tu aí também estás a escrever. Então nada de porque prof, sei lá que. Não assiste essa aula simplesmente só para assistir. Você tem que escrever aí. Então, depois tem uns três, né? Três onde eu tenho integral definido de menos b até b, né? De f de x dx. Isso será igual a 2 vezes f integral de 0 a b de f de x dx, se f de x for par. Ou seja, se a tua função f de x for par, então o integral de valores simétricos sempre será 2 vezes o integral que parte de 0 até o bf de x dx. Então não se esqueça dessa propriedade. Por que eu digo que não se esqueça dessa propriedade? Porque são propriedades que vão vos safar, principalmente no cálculo da área. Porque vocês podem encontrar, por exemplo, pontos simétricos como esses que deram aqui. Vocês encontrarem pontos simétricos e a função ela ser par. Então, quem vai aplicar aquela propriedade normal, e isso estará errado. Devem aplicar essa propriedade aqui, desde que os pontos sejam simétricos. Devem aplicar isto para as condições em que f de x é par. Então, agora vamos analisar o caso 4 em que é ímpar, né? Em que é ímpar, então teria integral que parte de menos b a b f de x dx. Então, se for ímpar, é igual a zero. Isso nas condições em que f de x é ímpar. Então, se f de x é ímpar, então o integral definido de valores simétricos de uma certa função f de x sempre será zero. Então, são esses truques que vocês devem saber. Nem são truques, até são propriedades. Essas propriedades vão vos ajudar, né? Então, por isso que é melhor vocês dominarem essas propriedades aqui, né? É melhor vocês dominarem. Então, como nós já falamos o suficiente, aquilo que nós queríamos, que achamos que era bom para nós. Agora vamos para os exercícios, né? Exercícios que tu és responsável aí de resolver, né? Então, exercício da linha A tem integral de menos 1 até 1 de 2x² menos x ao cubo d de x. Então, outro integral definido que é para tu resolveres aí é o integral de 1 a 2 sobre x ao cubo dx. O c é o que? Integral de 0 a 4 de 1 mais 3y menos y quadrado dy, né? O d, então o d será integral definido de 2 a 8. De 2 a 8 de 4x mais 3 dx. Então o outro, por fim, é o que? Isso é para você praticar, não é para mim. Eu sei resolver isso aqui. Raiz de x dx. Pratique isto, querido, e depois de você praticar aí,
Por favor, faça isso. Envie por WhatsApp as resoluções ou dúvidas, né? Para eu confirmar se realmente você acertou ou não. Então, beijinhos. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre cálculo de áreas. Cálculo de áreas usando integral, né? Esse será o nosso tema da próxima aula, então fique atento. E se eu não me esquecer, vou colocar na descrição, no primeiro comentário, o link da próxima videoaula, né? Porque esta aula é uma aula introdutória para aquilo que nós teremos mais à frente, né? Que é o cálculo de áreas usando integral, né? Área de figuras usando integral. Então, se você gostou da aula, pessoal, ali, comente aí, partilhe. Vosso problema é não comentar, John. Não comentar. Eu sei que vocês visualizam, o conteúdo vos ajuda bastante, mas vocês não comentam. Eu não gosto disso. Eu fico, quando você deixa aquele teu like, aquele teu comentário, eu também entendo que o conteúdo é interessante e partilha para mais pessoas que de fato precisam disto, né? Há quem está a dizer, mas Albino, como é que vou resolver esse integral, né? É muito simples aqui, né? É uma dica, você diria que é 2 elevado a x elevado a menos 3, né? Era só inverter isso aqui, né? Então o resto já é só calcular, você sabe que adicionar montade. Você sabe, né? Só dei uma dica. Então aqui tirarias da raiz, ficaria x elevado a 1 sobre 2, né? X elevado a 1 sobre 2 sobre 1. Então depois de inverter essa cena ficava com x elevado a menos 1 sobre... tô a dar muitas dicas, mano. Não vou dar. Tchau, já chega. Beijinho, abraço e tchau.